Então, as contas da Dinheiro, construção... Oi? dinheiro sob promessa de liberdade, mas só isso. Eles estabeleceram, no caso do Hamas, em 1987, nós teríamos aí 36 anos, já há uma geração completa de pessoas que nasceram na faixa de Gaza, sem que 1 milímetro tenha sido avançado na direção de um processo de paz, de estabelecimento, de rearranjo do pessoal. A situação é extremamente difícil, porque aí eles estão à frente, tem o Mar Mediterrâneo, à esquerda teria o Egito, à direita territórios israelenses na área de Ashdod. Foi uma área atacada agora. E aos fundos seria o Estado de Israel com todas as barreiras que foram violadas. Então, basicamente, eu teria que lhe dizer isso. Essa é a diferenciação entre eles. Perfeito, perfeito. Agora, professor, eu queria também falar um pouquinho sobre o outro lado, eu queria falar um pouquinho sobre Israel também, né? Porque, enfim, muita gente está falando, né? Muita gente, né, diz que, enfim, já começa a brotar na internet, né? As ações do Hezbollah não justificam as ações de Israel. Bom, a gente sabe que Israel é para bem ou para mal, é uma democracia, né? Há ali uma pluralidade. O quanto que o senhor entende assim da política interna de Israel, para dar um panorama para a gente, como é que essa questão é vista em Israel? Nós precisamos evoluir da situação de divisão da antiga e dita Palestina, que deu origem a duas regiões distintas, e a não aceitação árabe, o que gerou um conflito maior. Conflitos sempre houveram em pequena escala entre povos que moravam na região, mas que escalou para esse conflito mais generalizado à medida que Israel avançou sobre as colinas de Golã, no caso da Síria e Líbano, avançou para o deserto do Sinai para se defender e aumentou a distância entre o Rio Jordão e o mar, ou seja, a região da fronteira da Cisjordânia para o mar seria cerca de 70 quilômetros, o que estrategicamente seria extremamente fragilizante para Israel. Então, a criação da Cisjordânia, a ocupação da Cisjordânia, de modo contestado, mas de um modo muito produtivo, é mais uma tática de defesa, de distanciar um pouco mais um possível ataque, um possível empurrão em direção ao mar. O que podemos falar sobre Israel? Naturalmente, o país que se defende de um modo contundente. É o caso de Israel. Essa defesa de Israel não impede um convívio pacífico, harmônico, emocionalmente afetivo presente. Eu não quero fazer defesa ideológica, não quero tomar partido, porque eu sou um acadêmico, mas nós vemos que Israel aceita o convívio perfeito, harmônico, proporciona estruturas de educação, saúde e oportunidades de trabalho para um contingente muito grande dos habitantes, por exemplo, da faixa de Gaza, por ser uma região que não tem agricultura, não tem indústria, não tem nenhuma fonte de renda significativa, que não as contribuições internacionais para a manutenção do povo. Eu não vejo, o comércio interno local gera alguma renda, mas não tão suficiente. Então, aglomerar de 2 milhões de pessoas numa região muito estreita, sem a atividade econômica que justifique a estabilidade e o bem-estar do povo, mas enquanto Israel, pelo menos diariamente, passa cerca de 85 a 100 mil habitantes, lembrando que uma população de 2 milhões e 100 mil é extremamente significante, mas que geram a renda, por outro lado, são muito bem-vindos. Israel formou engenheiros e formou médicos, não é serviços básicos. Existem muitos habitantes da faixa de Gaza que prestam serviço a Israel nos mesmos direitos trabalhistas, nas mesmas condições trabalhistas, claro, respeitada a especialização de cada um, mas com todo esse respeito. Ocorre duas maneiras aí. Existe o ferimento do sentido nacionalista, e nesse nacionalismo o querer ter uma pátria, querer ter um país, então são povos que não têm isso. Existe também o ressentimento contra o Estado de Israel pelo domínio, pelo encapsulamento que tem a faixa de Gaza.
Isso é explorado pelo Hamas, isso, quando eu lhe disse que se diferencia das origens iniciais assistencialistas, tanto do Hezbollah quanto o Hamas entendia que precisava dar uma infraestrutura melhor, atender melhor, e esse atendimento seria melhor efetuado que a própria autoridade palestina, mas eles atropelaram de um jeito que as receitas oriundas das contribuições internacionais que são levadas para a faixa de Gaza são extremamente importantes para manter serviços básicos e outras atividades das quais não teria, por exemplo, recursos locais para atender uma população tão grande. Com 2 milhões de habitantes e com 36 anos, o que podemos ver é uma população predominantemente de crianças e adolescentes, adolescentes, pré-adolescentes. Então, existe uma gigantesca concentração de uma população juvenil que é facilmente manobrável pelo Hamas, coisa que se observou agora nessa passada das fronteiras de Israel. Observe que o ataque não foi feito por efetivos, mesmo fosse irregular do Hamas, mas sim a população. Se viu carros puxados por burros, invadindo o território de Israel e retornando com reféns. Então, houve um envolvimento muito grande, porque há um engajamento ideológico, há uma doutrinação muito grande, uma alimentação desse sentimento de ódio como um moto continuado que justifica a continuidade do Hamas. Isso mesmo contra a vontade do povo da faixa de Gaza, que não gostaria de receber um bombardeio como está recebendo no momento. Não é uma escolha do povo, é um ataque do Hamas que está sendo revidado por Israel. Então, Israel aceita o convívio pacífico, mas se defende. Eles não aceitam a presença israelense em alguns territórios. Por exemplo, Colina de Golã foram negociados com a Síria. A parte do deserto do Sinai foi negociado com a retirada com o Egito, o que gerou tratados de paz e estabilidade política, estabilidade social nas fronteiras com a Síria e com o Egito. Lembrando que na fronteira norte, Líbano, que é a tripartite da fronteira, existem forças de paz permanentes do Líbano, inclusive já tiveram contingentes brasileiros por lá. Então, a resposta clara para você é o seguinte: existe a insatisfação com a falta de domínio e representatividade política do povo que se diz dono da região e reclama dos territórios que foram ocupados. Fora isso de cá, basicamente a exploração, já que todas essas receitas que vêm do Ocidente para ajudar o povo, ao exemplo do Brasil, que doou, durante o governo do senhor Lula da Silva, doou 25 milhões para os povos da faixa de Gaza, quando esses 25 milhões seriam muito bem-vindos numa favela brasileira ou numa cidade que precisa de uma pequena ponte. Às vezes o tráfico de droga do Brasil faz uma ponte e diz que a autoridade brasileira não fez e não pode tirar. Então, muito comumente lá nessa região, o que se vê é uma montanha de recursos, como essas ONGs aqui do Amazonas, que são recebidas e são destinadas basicamente para manter a atividade militar ou paramilitar do Hamas. Não sei se respondi, mas me estendi como se estivesse em uma sala de aula. Perfeito, não, tranquilo, perfeitamente.